Olá pessoal, boa tarde. Vamos continuar com nossa aula com números inteiros, ok? Então vamos lá. Temos aqui a reta com os números inteiros. Temos aqui a origem, o zero, certo? A origem. Temos aqui à direita do zero os números inteiros positivos e à esquerda os números inteiros negativos, certo? Então, nós estudamos aí para que servem os números inteiros, onde a gente pode utilizar, certo? Então, nós podemos utilizar em altitude, temperaturas, saldos, certo? Nós vimos também que os números inteiros é representado pela letra Z, certo? Aqui nós temos a origem, à direita os inteiros positivos, não existe um último número inteiro, nem existe o primeiro número inteiro, certo? E vamos lá começar, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, agora de forma não presencial, certo? Vamos lá. Continuando aqui, agora, distância entre dois pontos, certo? Então, vejam só nossa reta numérica. Nós temos aqui o ponto C, certo? Na abscissa 5, o ponto 4 na abscissa B, o ponto A aqui no 2 e o ponto D no menos 1 e o ponto E no menos 3 e o ponto F no menos 4, certo? E aqui no ponto O nós temos a origem, ok? Então vamos estudar aqui distância entre dois pontos. Exemplo. Distância do ponto A até o ponto B. Qual vai ser a distância do ponto A até o ponto B? É muito simples. É só a gente contar as unidades de medida do ponto A até o ponto B, certo? Então vamos lá. Do ponto A até o ponto B nós temos 2 unidades de medida. Então é só isso. A distância do ponto A até o ponto B é de 2 unidades de medida. Ok? Só isso. A gente pode também fazer assim, aí. Distância do ponto A até o ponto B é a mesma coisa que distância do ponto B até o ponto A. Então, eu posso contar do A até o B, como do B até o A, que vai dar o mesmo resultado, certo? Vejam, qual é a distância do ponto A até o B? Eu posso começar do A até o B, 2, ou posso começar do B até o A, 2. Então, a distância do ponto A até o ponto B é de 2 unidades de medida, certo? Continuando aqui o próximo exemplo. Distância do ponto A até o ponto D, certo? Então, observe que o ponto A está do lado positivo, o ponto D está do lado negativo, mas não importa, vocês só vão fazer o quê? Contar quantas unidades de medida tem do ponto A até o ponto D. Então, vamos lá. 2, 3. Pronto, resolvido. A distância do ponto A até o ponto D é de 3 unidades de medidas. Certo? Também posso contar o contrário, do ponto D até o ponto A, que vai dar o mesmo resultado. Vejam, do ponto D, 2, 3 unidades de medida. Vai dar o mesmo resultado, certo? Continuando. Distância do ponto D até o ponto F. Então, aqui nós temos o ponto D na abscissa menos 1 e o ponto F na abscissa menos 4. Observem que os dois pontos estão na parte negativa, mas isso não importa, a distância vai ser sempre positiva. Por quê? Porque eu vou contar as unidades de medida, então vai ser sempre positivo uma distância entre dois pontos, ok? Então vamos lá, a distância do ponto D até o ponto F, é só contar do D até o F. 2, 3 unidades de medida. Então, a distância do ponto D até o ponto F é de 3 unidades de medida. Ok? A mesma coisa se eu contar do ponto F até o ponto D, certo? Do ponto F até o ponto D. 2, 3. Dá o mesmo resultado, certo? Próximo exemplo. Distância do ponto
O até o ponto E. Então, aqui o ponto O até o ponto E. Eu vou contar quantas unidades de medidas tem do ponto O até o ponto E. Ou do ponto E até o ponto O, certo? Dá o mesmo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, a distância do ponto O até o ponto E é de 3 unidades de medidas. Ok? E por último, certo? E muito importante, qual é a distância do ponto C até o ponto C? Observe que é de um ponto até o mesmo ponto. Então, se eu estou aqui no ponto C, vejam, aqui no 5, e quero ir para o ponto C, eu não vou me mover, eu vou ficar parado, certo? Então, a distância do ponto C até o ponto C vai ser 0 unidades de medidas. Ok? Então, lembrem-se, macete, não esqueçam, a distância entre dois pontos sempre vai ser positiva ou não vai ter distância, vai ser zero, certo? Não esqueçam disso, distância entre dois pontos nunca vai dar um resultado negativo, ok? Então, vamos para a próxima aula.